Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos continuar nesse vídeo dos fatores que influenciam, né, o consumo dos nossos carros, né? Porque não só o Fusca, né? Mas o foco maior aqui é o Fusca, né? Então, a gente falou do primeiro vídeo, a gente colocou um apanhado de fatores externos, né? Como suspensão, rolamentos pegando, freio pegando, vários outros, né? Depois, mais para frente, a gente faz um vídeo sobre quando a pessoa pega lá um motor fraco, coloca um câmbio mais longo, ou então quando pega um câmbio, um motor forte e coloca um câmbio curto e acaba amarrando na estrada, o motor tendo força para empurrar um câmbio maior, mas o câmbio está muito curto, acaba gastando mais, né? Então tem tudo isso daí, né? Então tem que ser muito bem pensado essa questão tanto de desempenho quanto de, de economia, né? Porque quando você abre mão de uma coisa, você vai ganhar em outra. Quando você abre mão de outra, né? Só que o certo é conciliar, né? Então, como a gente está falando de economia, então a gente falou da ignição, né? Com certeza vai surgir dúvidas, né? A gente vai fazendo vídeos, né? E hoje a gente vai falar da carburação. Então, o carburador, ele todo mundo já sabe, né? Pelo menos quem assiste meu canal, né? O carburador ele é responsável por fazer o ar que o motor está puxando, né? Uma vez não é o ar que entra, é o motor que puxa o ar, né? Quando os cilindros fazem o movimento ali, o motor é puxado, né? O ar é puxado, né? Para dentro. E o carburador, ele é o responsável por fazer essa mistura, né? Entre o ar e o combustível, né? Por isso que tem essa garganta aqui, o Venturi, né? Que isso daqui ele é responsável por acelerar a passagem do ar aqui e é colocado, né, o difusor bem certinho aqui na mesma altura dessa garganta para quando ele passar em alta velocidade aqui ele levar consigo o combustível, né, para dentro do motor, né? Isso quando ele está no estágio principal, né? E quando ele está em estágio de marcha lenta, uma vez que a borboleta fica fechada aqui, o motor continua puxando o ar, né? Só que chega aqui, a borboleta está fechada e o motor precisa puxar o ar. Então ele vai puxar o ar por onde? Pelos orifícios que dão acesso, né? A pequena abertura da borboleta ali, que você regula por aqui, né? Pelo parafuso do batente da aceleração, né? E pelo parafuso da mistura ali, então você faz essa regulagem, porque quando a borboleta está fechada, o motor vai puxar combustível por essas passagens são menores, né? Inclusive ele vai puxar o ar e vai se misturar com o giclete de lenta, que está aqui, né? Então, quando a gente fala em economia de carburador, o primeiro fator que vem na cabeça seria o quê? A regulagem do nível da boia, da cuba. Tem vídeo disso daí, regulagem do nível da boia, né? Que é essa regulagem aqui, né? Ele precisa ter daqui dessa borda aqui sem a junta, tira a tampa, liga o carro, espera ele estabilizar, que nem aqui, ó, tá vendo? Tá com a mangueira estabilizada aqui, com combustível aqui, né? O combustível tá aqui. Espera ele estabilizar aqui, deixa ele funcionando, deixa eu trocar isso aqui. Ele tá aí funcionando algum tempo, a hora que estabilizar aqui, para o carro, tira-se essa tampa, né? Tira a junta que vai aqui no meio, entre a tampa e o corpo, e deixa a boia lá dentro, no caso do pique e do pique S. No caso de dupla carburação tem dois modelos. O que a boia sai com a tampa, é óbvio que mede sem a boia. E o que a boia fica lá dentro do corpo, mede-se com a boia. Então, todo o carburador que a boia fica no corpo do carburador é medido com a boia, porque ele vai trabalhar com a boia, né? Então, mede-se essa distância aqui, ó, entre a base aqui do corpo e o volume aqui, onde começa o líquido aqui, onde começa a gasolina, onde tem o nível de gasolina aqui, essa distância aqui ela tem que ter de 16 a 18 milímetros, né? Eu tenho vídeo já mostrando isso aí. Precisa ter de 16 a 18. Se ela tiver mais do que 18, ele vai dar falta. Até um inscrito esses dias aí comentou aí
que fez o corte da junta aqui para livrar a estilete de trabalhar e o carro começou a falhar, né? Começou a falhar por quê? Porque estava trabalhando com excesso, né? Muitas vezes acontece isso, o carro está trabalhando com excesso, então a cuba ela tá alta aqui, o carro trabalha maravilhosamente bem com excesso, né? Mas hoje com já 32% de álcool na gasolina. E quando você corta, você dá acesso para a estilete descer e a boia parar com um nível baixo. Então ele não vai ter nível suficiente para sair pelo principal aqui e alimentar. Então ele vai falhar o carro. E se o nível estiver alto, ele goteja pelo principal aqui, pelo difusorzão principal aqui. Ele goteja pelo difusor principal. E muitas vezes ele não goteja, mas ele fica aquele cheiro de gasolina insuportável quando você está em marcha lenta com o carro, né? E algumas vezes, muito raro, ele começa a vazar por aqui, ó. Ele começa a vazar por aqui por não fechar. A maioria das vezes ele vaza por aqui e começa a vazar pelos eixos principais aqui, ó. Porque ele enche essa parte aqui de gasolina, então ele sai pelo eixo aqui, né? Outra coisa, regulou o nível da cuba. Querem ver uma coisa? Ó, aqui ó, foi quando eu comecei a tirar média do Fusca. Tem esse primeiro vídeo lá atrás, nossa, muitos anos atrás. Quando eu comecei a tirar a média do Fusca, ó, com o carburador pique, porque a gente teve na época até a gente participava de um grupo de WhatsApp, lá no início do WhatsApp, participava de um grupo, e começou a discussão de que o Giclete 70 na lenta era melhor, porque não sei o que tem na época. Eu falei, vou fazer um teste de consumo, vou andar com o 70 na lenta. Eu coloquei o 70 na lenta na época e ele deu 6.6. Aí eu, nossa, mas gastou bastante assim tal. Vou verificar o nível da cuba. Ela estava alta, a cuba. Ela estava dando ali, se não me engano, 14, 13 de nível. Tinha só 13 de espaço vago aqui. Então eu regulei na época para 17, que é o que eu uso até hoje, né? Eu não deixo nem com 16 nem com 18, eu deixo com 17 na média, porque entre 16 e 18 eu pego a tolerância média. E no mesmo Giclês aqui na época, né? Ele já foi para 7,57, olha lá, já deu 1 km por litro na cidade, só com a regulagem da cuba. Depois eu fui fazendo os testes, fui ganhando, né? Fui abaixando os Giclês aqui e tal. Aí tem tudo aquilo que a gente já conhece, mas esse primeiro aqui, ó, foi o nível da cuba, que deu uma regulagem absurda aqui, quase 1 km por litro aqui, justamente o nível da cuba, né? E então tem muito a ver isso. Então, a segunda coisa que a gente vai olhar consumo. Vou mexer em tudo em Giclê. Não, vamos fazer essas regulagens. Primeiro, nível da cuba. Segundo, parafuso da mistura. Aqui se ele tiver muito aberto, ele vai dar passagem. Se ele tiver muito aberto, se ele tiver muito solto, ele vai dar passagem demais de gasolina na marcha lenta, né? Porque quando a borboleta está fechada, ele só puxa a mistura por aquele parafuso lá. Ele passa o ar pela fresta da borboleta e puxa o combustível que já vem misturado com o ar que está passando ali pelo Giclê de lenta junto. Então ele pega e só vai passar por aquele parafuso. Então quando a gente vai fazer a regulagem, começa a fechar e o motor quer morrer, é porque você está cortando a gasolina que está indo para o motor. Então daquele momento lá você voltou meia volta, essa seria a regulagem padrão, sem analisador de gases, sem sonda lambda, sem nada. É assim que funcionava antigamente, né? E você tem essa padrão. Só que é o seguinte, para você ter essa regulagem padrão e o carro não falhar e não ficar com excesso, tem que ter o Giclê de lenta certo, né? Então a gente tem por prática, o que acontece? Depende muito do carro, da regulagem do carro e tal. A gente tem por prática o seguinte, que num Pique S, hoje, é 52, 55 no máximo, né?
Para baixo de 52 depende muito do carro. Eu falo isso depende do carro. E num pique é de 60 até 70, né? Por que eu falo que depende do carro? Porque isso daqui funciona assim. Você regula do jeito que eu falei aqui, a marcha lenta. Aí você começa a acelerar aqui, devagarzinho, para ele continuar um pouquinho só, para ele começar a entrar em funcionamento, ele subir o giro ali, para o carro parado mesmo, ali 1000 RPM, 1200. Se ele começar a falhar, e você vir aqui e abrir o parafuso da mistura mais meia volta, ele parar de falhar, o giclê de lenta está pequeno. Por quê? Porque isso aqui não deveria, isso aqui deveria regular e fica parado. Não tem que abrir ele para pegar e melhorar a progressão. A progressão vem só daqui. Então tem que subir 2,5 aqui. Então o que nem acontece nesse carburador hoje, que eu estou usando aqui. Eu estou com 50 na lenta, né? Eu estou com 50. Até a gente tirou o último consumo aqui, ó. Estou longe já aqui, ó. A gente tirou o último consumo aqui, ó. Ele deu 9,52. Eu abasteci de novo com a gasolina sem bandeira, do posto sem bandeira. Vou tirar uma vela lá para mostrar depois. E abasteci de novo. E retomando aqui. E vou tirar o consumo de novo, né? Só que o que acontece nisso daqui? Eu tô pegando e tô comprometendo um pouco o consumo meu, mesmo assim, eu tô comprometendo um pouco o consumo. Por quê? Porque se eu regular ele do modo convencional, parafuso da lenta, vim aqui e dar uma aceleradinha aqui, de leve, ele começa a pipocar, ele começa a dar uma falhada. Aí eu vou lá, eu abro mais meia volta, ele limpa. Então eu estou trabalhando com o parafuso da mistura, ao invés de meia volta aberto, estou trabalhando com uma volta aberta. Então eu estou trabalhando com a marcha lenta em excesso. Então eu estou trabalhando com a marcha lenta um pouco de excesso. Por quê? Porque eu estou usando um giclê 50. Quando eu deveria já ter subido aqui para um 52. Eu não subi por causa do teste de consumo. Mas eu deveria ter subido para um 52. Por quê? Porque daí eu ia regular aqui com o carro na marcha lenta. A hora que ele começar a morrer, eu volto meia volta. Eu viria aqui, ia acelerando ele devagarzinho aqui para ele entrar na progressão e o carro não teria falha. Ele não pode ter falha. Se ele tiver falha na progressão aqui, acelerando devagarzinho aqui, ele tiver falha na progressão, tem que aumentar aqui, até a hora que ele parar de falhar. Não aumentar desesperadamente, sair de um 50 e já ir para um 60, não, de 2 em 2, infelizmente. Ou fazer igual o vídeo que eu mostro lá, como encontrar o giclê de lenta ideal. Tem esse vídeo aí, né? Que a condição é a seguinte: na progressão aqui, fechar o parafuso lá, querer morrer, voltou, meia volta, limpou. Na lenta ele tem que fechar o parafuso e voltar meia volta na mesmíssima posição. Então esse é o segundo fator, marcha lenta. Muita gente trabalha com excesso na marcha lenta. Inclusive eu estou trabalhando com excesso na marcha lenta. Vou mostrar uma coisa lá. Olha aqui na nossa lousa aqui, tirar a lâmpada aqui. Olha aqui na nossa lousinha aqui, ó, né? Aqui então, ó, eu fiz um desenho meio rudimentar aqui. Aqui então o que acontece? Aqui a gente tem a entrada do circuito de lenta, tem 3 parafusos de progressão e tem o parafuso da mistura aqui embaixo, da borboleta. Aqui a borboleta está fechada. O ar vem para cá, passa pela fresta, vai levar o combustível daqui, marcha lenta. Regulou-se a marcha lenta lá, meia volta. Começou a abrir a progressão aqui, ó. Aumenta a passagem de ar aqui. Se o giclê de lenta for muito pequeno, vai sair pouco combustível aqui. O combustível que alimentava a marcha lenta, ele é suficiente para a marcha lenta. Só que quando o motor começa a entrar em trabalho, o que acontece? Ele já não é suficiente para suprir aquela necessidade do motor. Então precisa aumentar o giclê de marcha lenta para ele parar de falhar, né? Então a gente vê que às vezes não é giclê pequeno que vai funcionar, né? Por quê? Porque quando você começa a falhar, quando a pessoa começa a sentir que ela está falhando na progressão, qual que é a principal coisa que ela faz? Ela acelera mais para abrir a borboleta, né? Ela acelera mais o carro e o que acontece? Acelerou mais o carro,
acelerou mais o carro, entrou no principal. Então, estava falhando na progressão, coisa que poderia ter continuado com o carro em progressão, entrando menos combustível. A pessoa acelerou mais o carro, ela pegou e começou a entrar no principal, que o giclê é maior, né? Aqui a gente estaria com 52. Aqui o que acontece? Aqui é 130, 150, passagem de área maior, vai entrar mais combustível. Então, direto a pessoa vai entrar nessa fase. E direto entrando nessa fase, o que acontece? Vai consumir mais, né? Então, por isso que é importante essa fase de progressão estar correta para economizar. Senão, direto acontece isso. Direto acontece isso. Isso aí, eu vejo muito isso. A pessoa, mas o meu carro ele só funciona se eu afundar o pé. Por quê? Porque a progressão está pobre. Precisa enriquecer a progressão através do giclê de lenta. Isso serve para o PIC S, para dupla carburação. Todos os carburadores que têm giclê de lenta têm progressão, tem assim. Então é muito importante essa progressão. Outra coisa também que mata o consumo do carro e precisa ser verificado, o que é? É o volume da injeção, que é aqui, né? Quer ver? Se eu vou pegar um carburador lá. Aqui, o volume da injeção, a regulagem dele é aqui atrás. Se a gente acelerar ele com tudo aqui, fazer bombear o pedal lá, que ele faça isso aqui, o carburador, ele vai começar a cuspir combustível aqui pelo injetor. Esse aqui está sem injetor, mas vai o injetor aqui. Se começar a aceleração com ele devagar, assim, bem lentinho, o injetor não vai nem funcionar. O injetor só funciona quando ele tem esse movimento aqui rápido, né? E a regulagem do volume é feita aqui, ó, através de colocando ou não arruelas aqui. Então, no PIC S, em diversos carburadores é feito aqui. Na dupla carburação, tem alguns que são assim, tem alguns que tem uma rosca aqui. Se ele tem uma porca aqui, quanto mais você aperta a porca, né, mais volume vem. Quanto mais você solta a porca, menos volume se diminui. E nesse caso aqui, quando a gente tira arruelas, a gente diminui o volume, porque você tirando a arruela, você faz essa haste aqui entrar mais para dentro, diminuindo o volume que fica aqui dentro dessa câmara aqui, né? Que aqui dentro no carburador ele tem uma câmara aqui e a membrana aqui, e aqui dentro o volume, né? Então, você tirando a arruela aqui, essa haste aqui vindo mais para trás, você está diminuindo o volume. Tem vídeo no canal como regular o volume. O que acontece? A mesma coisa do giclê de lenta. Cada carro tem um volume de injeção diferente. Tem carro, eu acho que agora não me lembro, acho que é o Daniel Alves, que é inscrito do canal. Ele trabalha com um nível de de injeção, um volume de injeção pequeno, muito pequeno. Menos de 1 ml por golpe, né? O meu carro já não consegue trabalhar. Então, cada carburador é um carburador, cada carro é um carro, cada motor é um motor. Então, o que a gente faz? A gente vai diminuindo o nível de injeção e vai testando. Como é que testa isso? Sai com o carro de repente, assim, sai com o carro de uma lombada em segunda, aperta de repente. Se ele engasgar e não estava engasgando, é sinal de que o nível estava certo, o volume estava certo, não dá para ser abaixado. Agora, se você tirou uma arruelinha, fez o teste, ele não engasgou, vai lá, tirou outra arruela, fez o teste, ele não engasgou, quanto menor tiver o volume, mais economia vai ter. Por quê? Porque a gasolina daqui ela sai crua e entra lá para dentro. E essa gasolina crua, ela foi feita justamente para quê? Para pegar e suprir a diferença de pressão, né? Suprir a diferença de pressão. E como? Aqui, estou aqui. O motor está puxando o combustível aqui por baixo. De repente eu caio aqui. Até, vamos falar,
até o motor, até o carburador, né? Até a nossa injeção aqui, nosso carburador fazer a leitura de que o combustível agora tem que sair aqui de cima e não aqui de baixo, ele vai trabalhar nesse milissegundo pobre. Aí vai ter aquela falha. Então, o injetor, ele funciona como? O injetor funciona para cortar essa falha, né? Os carros modernos de injeção, ele, principalmente que tem acelerador eletrônico, igual a minha Montana, ele tem a gente fala um delay, um atraso, né? Então, se você pisar de repente, ele tem como se, não é uma engasgada, é como se ele não respondesse e depois logo em seguida ele responde. Por quê? Porque ele vai, a injeção vai fazer a leitura ali, que ele precisa de mais combustível, né? E no caso do carburador não existe isso, né? Então quem vai fazer isso é o injetor. Então a regulagem do injetor é muito importante na questão do consumo. Você tem que estar com o volume o menor possível, desde que não engasgue. Não pode engasgar, de jeito nenhum pode engasgar. Mas ele tem que estar com o menor volume. Às vezes você vai lá, diminui o volume e ele está com uns 50, vamos supor. Você vai lá, diminui um pouco o volume e ele começa a engasgar, você passa por uns 60, para de engasgar. Você não mexeu no volume, você só melhorou, vamos falar assim, colocou mais gasolina em menos tempo, né? Então, quando a gente aumenta o injetor, a gente joga o mesmo volume em menos tempo. Quando a gente reduz o injetor, a gente joga o mesmo volume em mais tempo. Então, tem toda essa sacada, né? Às vezes eu estou com um volume já pequeno e estou com uns 50. E eu piso, o carro engasga. Aí eu vou lá, mudo os 50 para 60. Eu piso, o carro parou de engasgar. Então, por quê? Porque eu joguei o combustível mais rápido ali. Então, tem isso também, né? Geralmente fica em 60 no pique e 50 no pique S. O pique S ele tem o ventre menor aqui, então ele fica com o menor, né? Com o injetor menor. Ele não precisa, né? Carburadores com ventures pequenos não precisa de muita injeção, porque a diferença de pressão aqui de baixo para o venture aqui, ela se torna muito grande quando os diâmetros são relativamente grandes, né? Que nem aqui, se eu estou com 32 e aqui eu estou com 22, a diferença de pressão aqui se torna grande. E qualquer abertura da borboleta já é o suficiente para se equiparar as pressões, né? E ele começar a trabalhar, né? Então, curiosamente, o primeiro Fusca 1100, motor 1100, usava um carburador de 26, a borboleta tinha 26 e o Venturi aqui, ele tinha, se não me engano, 18, né? Então ele não tinha injetor, ele não precisava de injetor. Só o circuito de progressão, ele já supria essa necessidade aí, né? E por último, e não menos importante, seria o giclê principal, né? E por último, aí seria o giclê principal, que é esse cara ali, né? O giclê principal, ele é responsável por trabalhar quando acaba-se a progressão e já vai entrar o circuito principal, né? Que é esse circuito aqui, né? Então, acabou a progressão aqui, aqui está a progressão, acabou a progressão aqui, não tem mais vácuo aqui suficiente para puxar combustível daqui, uma vez que esses canais são interligados aqui por cima, ele vai desviar o combustível para cá, e aqui vai estar toda a depressão para puxar o combustível aqui, né? E aí o que acontece? Se a gente tiver com um giclê excessivamente grande, vai gastar. Assim como se tiver com um giclê excessivamente pequeno, também vai gastar, né? O excessivamente pequeno, o que acontece? Você vai ter o carro amarrado e toda hora geralmente assim, como montar aquele clássico, né, no pique. A lenta 70, o principal 120, que é o que vem. Aí, se está na lenta, se o carro está trabalhando bem, se começa a afundar um pouco o pé, o carro começa a amarrar. Você alivia o pé, o carro volta a melhorar. É giclê de lenta, é giclê principal que está pequeno quando acontece isso. Na lenta, na progressão, está maravilhosamente bem. Comecei a afundar um pouco mais o pé, o carro começou a amarrar. Eu recuei um pouco o pé, o carro volta a melhorar. É giclê de principal pequeno, porque ele não tem combustível suficiente para
para quando começa a entrar muito ar aqui, né? Começa a passar muito ar aqui. Então, isso, o giclete estiver grande, né? A parte vai ser o contrário, vai entrar muito combustível para pouca, vamos falar, vai entrar muito combustível pro ar, né? Então, geralmente, quem vai regular o carburador com a lambda, o giclete principal ele tem que trabalhar por volta de 0,82, né? Quando você sai da progressão ali, você sai da lenta. A lenta geralmente trabalha com 0,92, 0,93. Aí quando entra na progressão já tem que enriquecer um pouquinho mais, 0,87, por aí. E quando vai entrar no principal já tem que enriquecer um pouco mais, 0,82. E quando ele tiver em borboleta toda aberta aqui, aí é 0,82, 0,8, né? 0,82 seria um número bom, né? E aqui por volta de 0,85, entre 0,82 e 0,85 com borboleta toda aberta. E por último aqui temos o econostat, né? Que é aquele que fica na tampa, que é quando a borboleta está toda aberta e a rotação está alta. Porque se a borboleta estiver toda aberta e a rotação estiver baixa, dependendo da situação, ele vai estar saindo combustível só pelo principal aqui. Aqui em cima precisa a rotação estar alta, porque a vazão aqui de ar tem que ser muito alta, em grande velocidade, né? Então, a borboleta tem que estar toda aberta e a rotação alta, né? E aí o que acontece? Aí sai combustível pelo principal e sai combustível pelo econostat. Aí quem vai corrigir tudo isso é o giclete de ar, né? Então, o giclete de ar é o contrário do principal. Se você tiver com muito grande, ele vai começar a dar falta nessa rotação acima de 3.000 giros aí com a borboleta passando da metade assim, né? Vai precisar abaixar, né? Então, quanto mais você abaixa o ar, mais você sente que ele melhora no carro quando ele tá da metade da borboleta para cima, de 2.500 RPM para cima, né? E quanto mais você aumenta, mais ele amarra. Então, geralmente, o que acontece? Tem que fazer em conjunto. Porque se a gente vai só aumentando o principal, aumentando o principal, o principal ele começa a alimentar desde quando o último furo de progressão que já para de atuar, ele já vai aumentar, já vai começar a atuar. Então, vamos falar assim, de 2.000, 2.200 giros já para cima, o principal já está atuando. Já o ar não, o ar ele só atua mais lá para cima, com a 2.500, perto de 3.000, né? Então, se a gente aumenta muito o principal, se começa a enriquecer muito aqui. Aí chega uma hora que a progressão aqui, ela nem acabou, o principal já entrou rico, ela começa a embolar aqui nas médias, né? Aí o carro começa a embolar na média, o carro, puta, vou ter que abaixar o giclete de lenta. E não é, às vezes é o principal que está muito grande, né? Então o principal tem um limite, né? Eu gosto de limitar o pique até no máximo 150, né? Até antes, 145. E o pique S no máximo 130 hoje, né? E no entanto tenho lá, eu estava andando com aqui, ó, tava andando com 122 no principal, 120 no ar, 50 e 50, né? E fez 8,27. Aí eu peguei e reduzi o ar, não mexi em nada, só reduzi o ar aqui, ó. Ó, consumo 8,54. Consumo ficou praticamente 8,27, subiu um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas a questão da estrada, do carro meu na estrada, para segurar a velocidade de 80 em leves rampas de subida, ficou um espetáculo, porque eu enriqueci um pouco aquela faixa de 2.500 giros para cima. Então eu piso menos para conseguir manter o carro nessa faixa. Então o econostat ele não está entrando em ação. Porque antes eu tinha que dar um pouco mais de acelerador para manter essa faixa. Então o econostat entrava, né? E agora, com o ar 110, o econostat não entra. Então a gente tem que ter isso na cabeça, né? Se eu reduzo um pouco o ar,
eu não preciso abrir tanto a borboleta lá naquela faixa, porque a mistura já vem um pouco mais rica, né? E o trabalho no motor já faz, né? A função que eu teria que abrir muito. Então, basicamente assim, economia no carburador, abrir o mínimo possível da borboleta, né? E ter o carburador regulado para mistura levemente rica, porque daí o motor ele vai ter comida de sobra, ele vai ter energia de sobra, né? Você não vai precisar, né? É como você fazer uma maratona sem alimentação, né? E você vai, né? Ficou lá uma semana sem comer, né? Só tomando água e de repente catam você e colocam você para correr 40 quilômetros sem, só que você tomou água a semana inteira. Você anda, você corre 1 metro e desmonta, né? Então tem tudo isso, né? Tem toda essa isso daí na questão da economia com o carburador, né? Então é sempre andar o máximo possível de borboleta, o mínimo possível de abertura de borboleta, né? Por isso que existe o vacômetro lá, né? O vacômetro eles eram colocados, eu uso o meu aqui no sistema de cápsula aqui para teste, mas o vacômetro certo era aqui. Porque quanto mais borboleta você abre, mais cai o vácuo aqui, mais o vacômetro ia descer lá acusando que você estaria gastando, né? Mas não é que você estaria gastando mais do que deveria se estivesse em marcha lenta, né? Então, tinha situação que não tinha condição, né? Pô, tenho que passar um caminhão, tenho que fazer uma coisa. O vácuo tem que cair, né? Não tenho o que fazer, eu tenho que dar alimentação para o carro, né? Mas a maioria parte do tempo você andaria com o vácuo alto, que seria o circuito de marcha lenta, e você economizaria mais. Áreas do circuito de marcha lenta aqui, 50, né? Então, 55, 60, 70 que seja. Aí quando entrou no principal, não, é o dobro, é 140 a passagem de combustível lá, né? É o dobro desse daqui, é 140, porque vai entrar mais ar, que a borboleta abriu, vai entrar mais ar, tem que entrar mais combustível para manter aquela relação, né? Então é isso, né? Tentei fazer esse vídeo explicando um pouco assim, mas basicamente nível de cuba, regulagem de lenta, escolha do giclê de lenta correto para ele não falhar na progressão, volume de injeção menor possível, sem ele engasgar e sem você precisar ficar bombeando o acelerador para ele sair de uma lombada. De repente, de uma lombada, pisou, o carro tem que aceitar. Se ele falhou e o giclê de marcha lenta já está um pouco mais alto do que deveria, o sistema de injeção aqui, né? Se for de repente, é sistema de injeção. Se for devagarzinho, é giclê de marcha lenta. Sistema de injeção. Por último, principal, não muito grande. E o ar para o econostato não entrar muito em ação. A gente precisa do econostato, mas quando é necessário. Mas na maioria das vezes, dependendo se estiver muito pequeno o principal, a pessoa vai cada vez pisar mais, porque acha que está faltando combustível e vai entrar pelo econostato, né? E aí vai somar econostato com principal, vai dar um giclê grande e vai gastar mais. Então é isso, espero que tenham gostado. O vídeo ficou com 33 minutos, é um assunto bastante estendido, né? Controverso. Dúvidas a gente vai fazer no vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo.